Ok, nós vamos dividir o nosso tempo de uma forma bem simples. Tá? Nós vamos conversar, tá, sobre história, como funciona a história, essa coisa de montar uma história, como é que a gente faz, técnicas, digamos, para, eu vou usar aqui a palavra, receber uma história e depois repassar aquela história. E na segunda parte, a gente vai falar sobre a edição da história. Ou seja, a gente está com aquela coisa escrita, recebida, vista, falada, atuada, dirigida, mas a gente tem que editar a tal da coisa, porque se a gente não edita, a coisa sempre fica ruim. É uma coisa muito engraçada, porque o grande problema de qualquer profissional da história, e isso vale, por exemplo, para jornalistas, para atores, para diretores, para escritores, etc., a gente acha assim que a história nasce pronta. E a bendita coisa, ainda ontem eu falava com o Daniel Colombo, amigo aqui, sobre isso. E, assim, toda a história, ela sempre nasce como uma pedra. O escultor vive bem isso. Então é uma pedra. Ele vê a estátua, nós não, ele tem que esculpir. Então toda a história, não importa o canal pelo qual nos vem a história, ela sempre vem com a bendita pedra, tem que ser lapidada, 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 lapidada. E a pessoa diz, então quando é que esse negócio fica pronto? Fica pronto quando aquele dedo fica perfeito, se passar lixo outra vez o dedo quebra, aí já não dá mais. Então é aquele momento em que, se a gente lixar um pouquinho mais, o bendito dedo quebra. E aí diz assim, isso eu enfrento lá, vai da corporação a quando a gente está fazendo, digamos, a análise de um roteiro. Mas quando é que eu paro? É bem esse momento. Quando é que esse momento chega? Não sei. Literalmente não sei. Uma coisa, por exemplo, assim, que eu não sei e a mim assusta-me, é quando há pessoas que dizem que sabem. Porque história é uma coisa muito interessante. Vou mostrar para vocês o conceito desse negócio de história, para a gente falar de história. Querem ver? Eu vou precisar das duas mãos de vocês. Façam assim. Isso. Olha só. Põe uma mão junto com a outra. Agora esfreguem. Mais. Ok. O que aconteceu dentro da mão de vocês? Calor. Surgiu um calor. Só que o calor que surgiu dentro da mão é individual. O calor da mão da Zeli não vai ser o mesmo calor da mão do Fabian, não vai ser o mesmo calor da mão da Simone, não vai ser o mesmo calor Então, o calor é individual. Então, as histórias, elas são justamente isso. A história é o resultado desse esfregamento. Só que, logicamente, agora é fácil de ver, porque do esfregar de duas mãos. Só que quando a gente pensa em história, além de ser efêmero, além de ser esse calor que é individual, é particular, etc., sei lá, que é individual, particular, etc., é como se essas mãos que se esfregam fossem invisíveis. Quando a gente vê, tem história. E é isso que eu quero falar então para vocês. Quando a gente vê, e eu gosto de grafar com E, não se preocupem. Eu sei que as pessoas não grafam. Então, quando a gente vê, tem história. E uma coisa interessante é que essa coisa de quando a gente vê, tem história, só existe na nossa espécie. Querem ver? Olha só. Tentem, por 3 segundos, se imaginar sem qualquer história na vida de vocês. Dá? Não. Por quê? Porque as histórias, elas nos definem. Sem as histórias, nós não funcionamos. Ou seja, tudo é história. Então, na verdade, isso, digamos assim, não é teoria, porque o bom senso vai dizer. Nós somos, na verdade, um saco, e esse saco, ele é feito de carbono, a gente é cheio de pedaços de carbono, e também é feito de água. Então, basicamente, assim, nós somos se um alienígena viesse aqui ao planeta, diz assim, que isso, Eu estava examinando, gente, contou um negócio para vocês, Ele está ali, assim, aquela coisa, aquele invólucro, tudo carbono, tudo H2O, coisa absurda, Só que, dentro disso, nós temos uma coisa que são histórias. Então, isso é uma definição, por exemplo, para o ser humano. É um saco de água
o de H2OC, tá? Cheio de histórias dentro. E aí, se nós tirarmos as histórias, isso aqui perde a razão de ser, vira uma espécie de máquina, vira uma espécie de animal. Tá? Então, na verdade, se nós começarmos assim, digamos, a dar um viés religioso a esse negócio, se nós tirarmos as histórias, nós tiramos a alma, tiramos o espírito, tiramos a essência. Tá? Então, na verdade, as histórias, a gente pode dizer assim, história é igual a alma. Tirou história, não tem alma. Tira o corpo. Tá? Por isso que eu gosto tanto de trabalhar com pessoas que trabalham com histórias. Tá? Porque aquelas pessoas que trabalham com histórias, elas são as pessoas que ajudam a melhorar a alma. Elas divertem a alma. Tá? Elas muitas vezes definem a alma, outras vezes elas ensinam a alma. Tá? Outras vezes elas manipulam a alma, curam a alma. Então é muito interessante, né? Quem trabalha com história tem esse poder imenso de fazer tudo isso com a alma. Então tirou a história, não tem mais nada. A gente vira uma bolsa de carbono cheia de água e sem nada dentro. Uma coisa, um macaco, etc. E até onde nós sabemos, só o ser humano tem história. Tá? Eu costumo dizer o seguinte, tá? Que o sopro da vida, logicamente isso é uma metáfora, tá? Que no momento do sopro da vida, quando Deus fez, ele soprou histórias. Tá? Porque se Deus não tivesse soprado histórias, nós seríamos símios. Seríamos, não é verdade? Tá? Porque nós somos assim, 98, um macaco, um chimpanzé, 98% igual a gente. A única diferença é que Deus não soprou na carinha dele, soprou na nossa. E também quando, por exemplo, o universo foi criado, e aí podemos pensar que o universo, tanto o universo físico, o universo espiritual, como vocês quiserem interpretar isso. Quando o universo foi criado antes da matéria, uma ideia do que aquilo seria. A gente não consegue compreender isso direito, mas o fato é que, não que tenha havido um master plan, não sei, a gente nunca vai saber isso, mas em algum segundo, de alguma maneira, as coisas aconteceram que ou a possibilidade de ir para frente, de se expandir, de melhorar, de progredir, começou. Algumas pessoas chamam de Big Bang, aí vai depender da interpretação disso de cada um de nós, mas o fato é que, de uma forma ou de outra, começou. E quando isso começou, começou com as possibilidades das histórias. Então, às vezes a gente acha assim que, como é que nós nos comunicamos? Eu me comunico com palavras. Nós não nos comunicamos com palavras. Nós sempre nos comunicamos com histórias. E é tão interessante quando a gente, por exemplo, e o meu estúdio faz isto, empresas nos contratam porque eles recebem assim, digamos, 2.000 roteiros de filme. E aí, então, sai muito caro ficar lendo cada um, decidindo, tá? Então, a gente tem que decidir, diz, olha, vamos fazer uma triagem aqui, e depois, quando já vai lá para o estúdio, já sobrou 4 ou 5, é mais fácil para eles lidarem com a coisa. Tem que fazer a triagem. Quando vai fazer a triagem, a gente fica, muita gente explica aquilo com palavras. Então, fica uma novela, ninguém vai ler. E às vezes a gente recebe alguma coisa assim, o meu filme é... Hong Kong, o meu filme é King Kong encontra e o vento levou. E imediatamente eu sei do que se trata. Só que se eu pegar assim, por exemplo, King Kong é um filme de cerca de 1 hora e 45 minutos. E o vento levou são 4 horas de filme. Ou seja, em questão de 5 segundos, eu consigo resumir 2 histórias. Então, a verdadeira comunicação, se fosse só por palavras, ia ser horrível. Porque a gente ia falar, chegar a um ponto, ia ser pior que eu. Agora, como a gente se comunica com histórias, a coisa não acontece assim. As histórias, elas são como atalhos, para que todos nós possamos passar informações da cabeça de um para o outro o mais depressa possível. Outra coisa.
O que é história definir? Agora passando para a prática mesmo. Você diz, pois é, James, né? Na teoria esse negócio fica muito interessante assim, falar de universo, mas nada ótimo, né? Tá aí eu. Tá? E eu, qualquer eu, é sempre definido por histórias. Ou seja, nós somos aquelas histórias que nós ouvimos e nós somos as histórias que nós reproduzimos. E agora a coisa fica séria. Tá? Por que nós somos as histórias que nós ouvimos? Tá? Tem um negocinho no cérebro, tá? Lá, que a gente chama de sinapses, e aí então é como se fosse um choquezinho elétrico entre um e outro. Tá? Quanto mais aquele negocinho elétrico faz zzz, aquilo vai ficando cada vez mais perto, vai endurecendo, digamos assim, de tanto passar aqui no trilho, o trilho já vai ficando mais gasto, vai ficar mais fácil de caminhar por ali. Tá? Então significa assim que se nós ouvimos histórias, as histórias, digamos, que entram no nosso cérebro, são histórias ruins, histórias negativas, histórias de desgraça, histórias de não consigo, o nosso cérebro começa a conectar histórias de desgraça, histórias de não consigo, histórias de nada vai acontecer. Tá? O contrário, tá? Se nós começarmos a ligar histórias de eu consigo, histórias de não estar ruim assim, histórias de que a vida vai para frente, histórias de que a vida é esta e pode ser outra, qualquer coisa, tá? Começamos a conectar, né, esses caminhos que vão ser de alívio, caminhos que vão ser de paz, etc. Então, vamos nos tornar uma pessoa melhor. Então, só por selecionar as histórias que nos contam, tá, nós já conseguimos manipular o que está dentro do bendito saco. Ou seja, conseguimos manipular a nossa alma. Tá? Então, por incrível que pareça, tá, seja Deus, aí vai depender da interpretação religiosa de cada um, né? Mas seja Deus, seja o universo, seja como esse negócio todo evoluiu, tá? Significa assim que dentro de nós, tá, não é fixo. Assim, Carla, tu tens uma alma, isso não existe. Tá? Na verdade, Carla, tu tens um sopro de histórias. É como se fosse a possibilidade de manipular tudo aquilo, que fosse uma coisa para gravar em branco. Se a Carla começar a ouvir histórias positivas, ela vai ficar cheia de histórias positivas. Ela vai ter o que dizer assim, é uma alma que brilha. Isso não é blá 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 de autoajuda, isso é teoria mesmo. Tá? Tanto assim que se a pessoa ela ouvir histórias positivas, tá? Ela ouvir histórias espirituais, ela ouvir histórias que as elevem, tá? Ela entra na sala, tá, e ela enche a sala, é a coisa mais linda da gente ver. Tá? Eu vejo, por exemplo, no mundo corporativo, tá, não só no mundo corporativo, nós estávamos num avião e também nós vimos uma moça. Tá? Sabe aquele tipo de pessoa, tá, que faz tudo assim, então é um mascarado, ele está com o melhor terno, ele está com o melhor sapato, ele está com o cabelinho e... A moça estava assim, com 10 quilos de maquiagem. Eu achei primeiro que era um transexual. Depois ela pegou assim, não, olhando bem, não é. Só que, por exemplo, assim, a pessoa se põe tanta máscara, tanta coisa, ou seja, ela está adquirindo possivelmente tanta história negativa, tá, que ela começa a criar cascas para esse negócio. E aí, como é água e carbono é muito interessante. Sabe que água e carbono é transparente? Tem uma coisa chamada grafene em inglês, que é grafeno em português, que é feito uma película de carbono. Se a gente segurar o grafeno assim, não estou segurando nada, eu estou segurando. Só quando eu ponho na pele que eu sinto que feito um arzinho caiu na pele. Então, na verdade, como isso aqui é transparente, se eu começo a colocar maquiagem, colocar o terno, colocar o cabelinho, colocar mais o quê? Ou seja, as histórias não saem, as histórias foca tudo na maior confusão. Ou seja, as histórias que nós ouvimos nos definem. Elas criam a nossa alma. E aí, a partir daquela que nós ouvimos, nós temos que cuidar as histórias que nós verbalizamos. Porque no momento que nós verbalizamos uma história, nós estamos então reforçando também este caminho. Então, se for uma pessoa que sempre conta história positiva, que sempre conta história negativa, que sempre acha que tudo vai dar errado, tá? Eu não sei onde eu vou chegar, tá? Que tem medo de tudo, tá? Vai juntando, então se torna um terror. Tá? Então, na verdade, como as histórias nos definem, tá? É um sinal de mais, um de menos ali. Tá? Então, como as histórias nos definem, significa assim, que através das histórias,
nos é dado poder para criar o nosso próprio céu e nos é dado poder para criar o nosso próprio inferno. Isso não é coisa inspiracional. É assim que funciona. É só falar com o melhor psiquiatra do Brasil, ele vai concordar comigo. E o interessante é que nós conseguimos, através do poder da manipulação dos elementos das histórias, escolher se na nossa vida nós vamos pender mais para o lado do inferno ou pender mais para o lado do céu. Existe uma coisa, vou usar uma palavra técnica aqui, que é livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de escolher. Então significa assim que quando a divindade, o universo, blá, 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 nos deu histórias, não foi assim, toma histórias, ele leva para casa, minha amiga. Não, não foi isso. Assim, Zeli, aqui tem a possibilidade de história. Faça com isso o que tu queiras. Então aí cabe a nós pender para o lado do céu ou pender para o lado do inferno. Como o universo tem essa mania de se harmonizar, e as histórias têm mania de se harmonizar, porque na metade da nossa conversa de hoje eu vou trocar de assunto para falar de editar uma história, ou seja, harmonizar uma história. Quem nos deu a capacidade de história também disse assim, olha, existem jeitos de pender mais para o inferno, jeitos de pender mais para o céu. E vai ficar mais interessante, vocês vão ser melhores seres se penderem para o lado do céu. E há coisas para se fazer em relação a isto. Ok. Então agora eu quero falar um pouquinho assim. Tá bem, isso é história, etc. Mas como realmente isso chega a nós? Primeiro, nós não sabemos. Se alguém chegar para qualquer um, pode ser ou na empresa, ou no cinema, no teatro, etc., olha, nos livros, gente, eu sei de onde vêm as histórias. Nós temos um problema, é o engodo. A gente realmente não sabe, logicamente eu teorizei um pouquinho para vocês e disse, gente, na prática, as histórias nos definem, etc. A gente sabe que define. O restante é muito, digamos, o meu blá blá blá, a minha interpretação desse negócio. Pois bem, então a gente não sabe de onde vêm as histórias, mas a gente sabe uma coisa, por certo, que as histórias estão sempre aqui. Como eu disse para vocês, a gente sente a história, a gente sabe que esquentou a mão. E por acaso a gente viu as mãos, mas nas histórias elas esquentam com alguma coisa que nós não compreendemos muito bem. Isso faz parte, digamos, da nossa espécie. Então, como elas chegam até nós? Então, há várias teorias. Mas a mais interessante de todas, a mais simples de todas, é que toda a história é sentida. Então, não existe história escrita, história filmada, história arrastar a bunda pelo caminho. Não existe. Existe toda a história sentida. Ou seja, quando a gente vê, bom, está ali a história. E quem trabalha com história chama isso de inspiração. E é interessante, porque inspiração significa, fazendo, quando a gente viu, é que nem, não que eu vi chorar cocaína, mas digamos assim, é muito parecido, né? A gente vê em filme, gente, a gente vê em filme, quando meus amigos atores estão lá filmando um personagem, que faz isso, então ele pega o papelzinho, é a mesma coisa com histórias. Quando a gente viu, quando a gente viu, a gente deu uma cheirada e entrou numas. Então isso simplifica, toda a história, ela é sentida. Quando a gente vê, aquele negócio tomou conta e é o maior barato. A gente começa a ver coisas, pensar coisas e... Então, isso é que é importante, porque... Agora, logicamente, quando eu não conheço todos vocês, tem que cuidar das minhas brincadeiras. Pois bem, ou nas minhas analogias. Mas, de qualquer forma, como toda história é sentida, como nós sentimos as histórias? Algumas vezes a gente ouviu falar a palavra musa.
que era uma forma antiga de acreditar que havia esses seres lá que vinham e sobravam uma historinha, né? Até sem história hoje, Vani, tinha uma coisinha, né? Então elas botavam aquele vestidinho pro lado, davam um jeitinho no seio, que elas estavam quase nus, te contavam uma historinha, né? Aí tu ias lá e reproduziam. Né? Isso é tão interessante porque tudo isso é verdade. A gente não sabe lá muito bem de onde vêm as musas, ou seja, o que faz esquentar, mas elas faziam esquentar. Né? Isso é muito bonitinhas, né? Então as musas faziam, vou emprestar a tua mão aqui, né? Ele começa a sentir que a mãozinha dele está quente. Então é uma forma, a pessoa diz assim, olha, quem te inspira nas tuas histórias? Vou escrever um livro, escrever um roteiro, vou escrever uma peça. De onde vem isso? Tá, deixa que a musa me inspire. Vem, musa. Pronto. Entretanto, nós temos outros jeitos, por exemplo, de falar nisso. Eu vou usar aqui a palavra que alguns autores gostam, que eu vou colocar entre aspas, porque não é a minha definição. Que é literalmente a inspiração. Ou seja, quando eles respiram e depois expiram uma história. Que também é a mais pura verdade. A gente acorda com aquela coisa da história. A música é quando parece que a história fala para nós, e a inspiração é quando colocaram cocaína no ar e a gente entrou no barato sem saber de onde. Bom, depois, existem pessoas que dizem assim, não, uma história é meramente... Uma história é meramente junção de técnicas, que é muito interessante, porque claro que uma história é uma junção de técnicas, só que as histórias precedem as técnicas, não a técnica precede a história. Isso, por exemplo, é uma coisa que acontece na minha profissão, porque como eu lido com o lado técnico das histórias, as pessoas acham assim, James, então simplesmente com técnica, nós vamos criar uma boa história. E não vamos. Por quê? Porque como técnica, a técnica em si não é a melhor forma de se criar uma história, aquele saco de carbono e água fica sem história, fica vazio. Então nós podemos ter, digamos assim, a gente vê muito isto quando nós temos, digamos, aqueles filmes com um orçamento milionário e tudo é feito de forma técnica. Tu vês o filme, ele é um espetáculo pirotécnico, mas não te diz nada. E aí quando a gente lê o livro, aquele livro, assim, livro de editora rica, é aquela capa maravilhosa, aquele texto super bem editado, aí tu lês, diz, não, gostei da história, até vou sublinhar uns pedaços daquilo na festa de aniversário do Joãozinho, até vou dar jogar uma dessas frases, assim, sim, aí, que impacto teve isso na tua vida? Como aquela história ajudou a definir a tua vida? Jogar o livro fora. Ou seja, embora as pessoas digam que a gente pode sentir através de técnica, é uma coisa que a gente vai falar depois. Existem também, e aqui justamente eu queria conversar com vocês, até pelo o ambiente da editora Petit, formas... Ops. Coloca minha marcação aqui para a luz, gente. Não, o calor é assim mesmo, é que para vocês é quase inverno e para mim é uma coisa terrível, né? Mas vamos lá então. Tem história sentida, tá? Aí que é interessante. Então, pelo universo da editora Petit, agora sim, agora eu vou inspirar para ter respeito do que eu vou falar. Tá? Existem formas, tá? Eu não quero usar a palavra miraculosas, tá? Mas, assim, formas em que ainda nós não conseguimos, muitas vezes cientificamente, explicar de como algumas histórias surgem. Tá? Mas algumas coisas nós já desconfiamos mesmo na ciência. Por exemplo, tá? Ninguém tinha inventado o rádio. Até que de uma hora para outra, todo mundo inventa rádio no mundo inteiro. Ninguém tinha inventado televisão. De uma hora para outra, todo mundo inventou televisão no mundo inteiro. Ninguém tinha inventado avião. De repente, todo mundo inventando avião no mundo inteiro. É só ir na história, a gente começa a ver, mas nunca se comunicaram, mandaram uma carta para o outro. Não tinha nem TV quando fizeram isso. Não tinha. O pessoal, quando vê, aquilo surge. Então a gente começa a desconfiar que
existe uma espécie de repositório, tá, universal, pertencente ao universo, de histórias, tá, e que histórias, tá, podem ser recolhidas, tá, deste universo. Hoje até nós temos uma analogia muito interessante, que é o cloud computing. Tá? Porque, por exemplo, tá, no meu estúdio eu devo ter assim umas 5.000 histórias que estão no que a gente chama de nuvem. Eu uso a da Microsoft. Tá? Mas a impressão que a gente tem assim é que existe um repositório de histórias, tá, e que de repente nós temos acesso a esse repositório de histórias. Nós não conseguimos entender esta nuvem, tá, como conseguimos entender da Microsoft. Aliás, eu não consigo entender da Microsoft direito até hoje, tá, mas eu sei que ela existe. Tá? E eu sei que ela existe não porque eu consigo entender bem como é que funciona, tá, mas porque eu a uso. Então, logicamente, se ela não existisse, eu não a usaria. Tá? E, ou seja, esta nuvem, tá, a impressão que a gente tem, tá, é que o universo tem esse repositório e nós podemos chegar a ele. Tá? Então, por exemplo, tá, no meu caso, que eu creio, digamos assim, que a vida física, digamos assim, é uma pequena passagem, depois tem umas coisas que ficam flutuando por aí. Tá? Então, consequentemente, tá? Eu vejo assim que quando se está flutuando por aí, tá, se tem mais acesso a esta nuvem, tá, do que quando não se está flutuando por aí. Tá? Então, digamos assim, tá, nós vamos ter, tá, essas coisas que flutuam por aí, tá, e depois nós temos essas que caminham por aqui. Essa para ter acesso à nuvem é difícil, essa para ter acesso à nuvem parece mais fácil. Ou seja, elas acessam melhor os repositórios de história. E isso faz sentido até mesmo científico, tá? Porque imagina assim, se nós fôssemos só energia, tá, nós teríamos como acessar a nuvem da Microsoft, porque ela também é toda bits and bytes, ela é toda energia, ela liga, etc. Então nós teríamos um acesso diferente. Eu não consigo, logicamente, explicar como isso aconteceria, mas a gente sabe que se nós fôssemos energia mesmo, a gente conseguiria fazer isso. Tá? Mas como a gente, embora seja energia, a gente está preso nesse invólucro, tá, com as nossas histórias, tá? Nós mesmo, o invólucro não consegue acessar. Tá? Mas aqui dentro desse invólucro tem essa coisa que a gente chama do sentir. Tá? E aí o sentir, tá, ele consegue fazer esse caminho. E uma coisa interessante, porque às vezes as pessoas dizem assim, tá? James, tá? Digamos, morreu um familiar. Por exemplo, no meu caso, no fim do ano passado, em novembro, morreu a minha mãe. Tá? Então, eu tenho, por exemplo, familiares que são muito religiosos. Tá? Então, eles dizem assim, né? Não pode fazer, digamos, um ritual. Tá? Vai lá, acende velas, compra flores, né? Faz um altar, tá? Agora enche a parede de fotografias, etc. Isso não. Tá? Porque essas histórias, as flores, as velas, tudo que é desse mundo, tá? Tudo que é desse mundo morreu com a minha mãe. Tá? Agora, o que sobrou da minha mãe? Tá? As histórias. Tá? Então, cada vez que eu penso nas histórias entre mim e a minha mãe, tá, eu estou fazendo isso aqui, eu estou mandando para ela um hello! Tá? E eu estou dando a oportunidade para ela, tá, dar um hello back. Ou seja, é uma espécie de WhatsApp interdimensional. Sensacional. Eu não vejo, não sei como funciona, mas eu sei que está ali. Não, eu sei que está ali. Sabe se funciona também? Não sei. Eu sei que está ali. A única coisa que eu sei é que está ali. Isso aqui é interessante, está ali. Tá? Mas, ou seja, não adianta eu fazer ritual. Não adianta eu começar a fazer isso, porque não vai fazer diferença. Tá? Agora, no momento que eu sentir, vai. No outro dia eu falava para Morim, o meu melhor amigo morreu em 90 e poucos. Tá?
E aí a gente sempre tinha uma ligação muito forte. Ele foi um amigo de infância, etc, etc. Né? E quase às vésperas dele morrer, né, ele me dizia isso. Né? Ele disse, olha, tá, a gente sempre vai se comunicar, tá, porque eu sinto que agora eu vou para esse lugar, essa coisa, essa nuvem, né, e que da nuvem vai ficar super fácil para eu falar para as tuas emoções. Eu trabalhava com história, né, e vai ser super fácil, eu vou sempre falar para as tuas histórias. E é uma coisa muito interessante, porque até hoje a gente tem, quando digo comunicação, não é assim que eu fico ouvindo, por acaso eu não ouço vozes, tá? Mas a comunicação está ali. É uma coisa interessante, porque a maioria dos meus amigos sabem que está ali. A maioria dos meus amigos o conhece como ele estivesse vivo hoje. Isso não tem nada a ver com o corpo, ou seja, o acesso das histórias, esse WhatsApp que vai e vem e que nunca cessa. Tá? Então não preciso colocar flor, não preciso colocar nada, não precisa estar. Tá? A coisa vai e vem. Então aqui é que começam a surgir formas de nós nos comunicarmos e escrevermos determinadas histórias a partir desta comunicação. Então, por exemplo, tá? Se eu quero escrever uma história que seja mais forte em termos de inspiração. Tá? Por exemplo, eu escrevi um romance em homenagem ao meu amigo. Tá? Então, o que eu fiz? Tá? Eu usei uma expressão que é um fala comigo de coração. Eu abri, fala comigo. Tá? Ou seja, mandei um WhatsApp. Aí ele devolveu. Vai falar? Então tá, eu falo. Quer que eu fale o quê? Conta aquelas histórias. Aquela, serve aquela, serve aquela. Então, imediatamente, o teu coração começa a receber mensagens. E não é por voz, é um fala comigo de coração. Tá? Literalmente assim, eu sentava na frente do computador, tá? e eu sabia o que eu tinha para escrever. E pronto, isso está publicado, depois vai lá e vai ler. Tá? E é tão interessante porque o que sai é tão maior que nós mesmos. Então as pessoas dizem assim, James, né, tu consegues escrever, digamos, um romance que é considerado... E eu olho e eu penso assim, não, eu não consigo. Eu não consigo. De alguma maneira, falou para o meu coração, pegou essas duas coisas lá, que eu não sei o que é, né, e aquelas duas coisas fizeram assim e esquentou, como esquentou bastante, ficou um romance quente, mas só isso. Depois, né, nós temos esse Fala Comigo. Muitas pessoas têm isso muito forte. Tá? Às vezes, fala comigo, tá? Funciona. Eu não vou repetir o fala comigo, mas ele funciona. Fala comigo pelo coração e fala comigo pelo intelecto. Então, há pessoas que o fala comigo é fala comigo mesmo. E aí as histórias vêm. A gente chama isso em inglês de channeling. Que em português, algumas pessoas usam a palavra canalizar. Elas conseguem ouvir, literalmente, a história sendo falada, sendo ditada. Só que isto aqui também se divide em dois. Tá? Nós podemos ter, vou usar uma orelhinha aqui. Tá? Então, pode ser ouvida, tá? Mas também vou usar um coração, vai parecer um lábio aqui. Tá? Então, consegue ser... verbalizada, a gente não sabe de onde vem, e de certa forma nós também podemos ter esse tipo de história, vou desenhar um olhinho aqui, tá? Que é vista. E isso diz assim, mas aí tem que ser um médium, tem que saber como é que eu tenho que me desenvolver para o negócio. Né? Então, eu até sei que desenvolvendo fica melhor, só que eu não preciso desenvolver para ter uma história. Tá? É tão interessante porque qualquer ser humano tem a capacidade de fazer isso aqui. Então,
do nada, tu visualizas uma história. Tu vês, vê de ver mesmo a história. Às vezes a gente vê, por exemplo, em sonho. Essa é uma experiência de talvez, fora as pessoas doentes, que são pouquíssimas na humanidade, as outras sadias conseguem visualizar histórias quando estão dormindo. Porque a gente acha assim que história é uma coisa quando a gente está acordado. Não. A história é sempre. Quando digamos, vou usar a palavra Deus aqui, né? Quando Deus soprou as histórias para nós, ele assim, olha, menos quando dorme, tá? Não. É feito um presente. Tá? Então não é assim, eu te dou um carro de presentes ali. Agora, quando tu dormes, o carro é da Morim. Não. Então não é teu. Então eu dei para vocês duas, aí é outra história. Tá? Então é feito é sempre. Então as histórias é sempre. Então, consequentemente, a gente consegue, muitas vezes está dormindo, eu estou usando esse fenômeno que é comum a todos nós, e a gente vê a história. E o que a gente tem que ter, digamos, coragem quando acordar seria anotar a história que a gente vê daqui a pouco. Né? Muitas vezes a gente vê quando não está dormindo. Tá? Então, por exemplo, assim, né? Eu estou aqui, tá? E alguma pessoa consegue ver, eu vou usar a palavra musa aqui só de brincadeira, né? Então, tá? Eu estou aqui e uma pessoa consegue ver a musa que está aqui. Que é uma coisa muito interessante. Outros não. Eles conseguem ver as imagens que ela está passando para a minha cabeça para contar aquela história. E isso também é tão interessante porque esse ver, claro que está usando essa coisa aqui, o saquinho. Mas se esse saquinho for transparente, quanto mais transparente ele for, mais fácil fica de ver com as emoções, com o sentido. Então, se eu consigo ver com as emoções, com os sentidos, é além desses olhos. É uma percepção, é uma sensação. Então, por exemplo, assim, daqui a umas semanas, a Maureen e a Simone vão para minha casa em Portugal. Tá? Então, tem um quadrinho no meu quarto. Um quadrinho bem pequenininho, antigo, de 1964. Tá? Como o meu pai era português, ele decidiu tirar o sobrenome em português para que nós ficássemos melhor na Escócia. Tá? E isso deu um problema incrível na família, aquela coisa toda. E nós tínhamos uma amiga da família que tentou contemporizar, salvar o casamento dos meus pais. Né? E eu era pequenininho, disse, mas meu Deus, vai tirar lá o nome dele, vai ficar Maxeu. E ela era uma bruxa, tá? É um Wicca. Tá? E aí ela lançou uma praga. Tá? E ela lançou uma praga, ela disse assim, May Maxeu always be magic. Tá? Então que esse nome Maxeu sempre seja mágica. Tá? E ela escreveu no quadrinho e selou com um vidro para sempre. Tá? E ela me deu de presente, que eu tenho isso pendurado no meu quarto até hoje. Tá? E aí eu disse assim, por que tia Maria? Era Mary o nome dela, porque tia Mary, né? Isso foi feito para mim, já quando eu tinha uns 9 aninhos, etc. Com 9 aninhos eu escrevi umas historinhas de soldados, depois com 14 anos eu escrevi uma pecinha de teatro. Aquilo, a praga pegou. Tanto eu estou aqui hoje. É incrível isso, a praga pegou mesmo. A praga pegou mesmo, né? Então, e aí ela dizia o seguinte, ela dizia assim, olha, sempre que tu fores, digamos, lidar com histórias, isso é uma coisa que eu vou fazer agora com vocês, olha, é bem fácil, quer ver? Se eu ficar aqui, e vocês olharem aqui e aqui, eu vou ter como se fossem duas coisas, duas lambidas de luz, uma delas me fala neste ouvido e a outra me fala neste ouvido. E é interessante, porque nesse ouvido aqui só me fala o intelectual. E nesse ouvido aqui me fala qualquer outra coisa, todas as bobagens. Né? Então, quando eu tenho que editar um texto, que eu não queira ler, a pessoa fala, eu não faço assim. Quando a pessoa fala, a minha cabeça naturalmente faz assim.
E aí eu achava isso aí não... Que coisas são essas, né? Essas lambidas de luz, de sensação que as pessoas têm, né? De que eu estou protegido. Não vai ver nada e ao mesmo tempo eu estou protegido. É uma coisa que as pessoas dizem, que coisa interessante, né? Parece estar sempre protegido. Tá? E aí, tá? Isso é real agora, eu estava cá em São Paulo com uma família judia, amiga minha. Tá? E a avó da família, tá? É aquelas especialistas em cabala, essas coisas que eu pessoalmente não entendo. Tá? E eu tinha sofrido um acidente no ano passado, estava me recuperando, e aí um dos meninos pegou e disse, olha, James, né? A gente ficou muito chocado, aquela coisa toda, né? E eu sabia que tinham feito orações para mim e tudo mais. Né? E eu disse, olha, né? Eu agradeço e como isso funciona assim no judaísmo, né? O que vai acontecer quando eu morrer? Vou para o céu, vou para o inferno? Não acontece nada disso. Quando tu morreres, na doutrina deles, precisaria que um judeu lesse alguma oração, fizesse alguma oração, para que eu fosse para o céu. Então estava os meus amigos judeus, o pai e a avó. Tá? E aí ele diz assim, olha, James, né? É o seguinte, como agora tem internet, essa coisa toda, não te preocupes, o dia que tu morreres, não importa onde for do mundo, a gente vai ficar sabendo, e nós te prometemos fazer a oração. Tá? E aí eu disse, tá, muito obrigado. Eu fico tocado. Por quê? Porque eles não fazem para todo mundo. É o seguinte, a gente não consegue, tá, imaginar o céu sem a tua presença. Que é uma coisa linda. Tá? E aí a avó deles, imbuída pelo momento emocional, ela pensou assim, que ela ia falar com os anjos da guarda, lá na linguagem deles. Né? A Carmen sempre diz assim, que eu não sei linguagem religiosa, né? Então eu faço essas coisas todas e usar a linguagem religiosa que eu não conheço. Então, eu vou lá falar com os tais dos anjos. Né? Então ela colocou as mãos, né? E ela diz assim, que interessante, tá? Tu tens 2 anjos da guarda. Assim, um deles te deixa sempre bem disposto, etc. Assim, é o anjo que cuida do teu bem-estar. Tá? E tem o outro que cuida do teu intelecto. Tá? Eu já ouvi isso antes com uma bruxa. Tá? Ela diz assim, e é interessante, porque esse cuida do intelecto está me dizendo uma coisa estranha, tá? Que tu não consegues ver. E é verdade, eu sofri um acidente ocular quando eu era criança e eu tenho uma visão de túnel, não consigo ver direito, não consigo dirigir um automóvel, por exemplo. Tá? E ela diz assim, entretanto, tá, para compensar, tá, este outro que está aqui, o teu intelecto, tá, ele te ajuda a entender as histórias de ouvido. E é a mais pura verdade, porque quando eu vou editar, eu faço assim, se eu ouvir por esse, eu sei a história. Se eu ouvir por esse, eu não ouvi nada. Viram? Ou seja, então, esses fenômenos são formas de nós sentirmos ou canalizarmos essas histórias. E depois, é muito interessante, porque muitas vezes nós temos, aqui é uma mãozinha com um bracinho. Tá? Nós temos formas de canalizar a história que fogem completamente ao nosso controle. É como se nós conseguíssemos ligar as energias dessa nuvem diretamente à energia de história que está dentro desta mão. Tá? Então, literalmente, põe a mão, e talvez alguns de vocês na sala já tenham visto esse processo, tá? Pega um objeto que escreva, tá? E a pessoa literalmente faz isso. E tem alguém que tem que ir tirando as folhas, tá? Porque a energia só está ali. Tá? E aí, quando tu lês, aquilo faz sentido. Esse tipo de coisa, eu acho que no futuro a ciência vai explicar tudo isso. Vai haver uma explicação universal, a gente vai morrer de rir desse tipo de papo no século XXI. Tá? Só que no momento,
nós não temos ainda essa explicação. Digamos, se a gente fosse viajar no tempo, 500 anos, uma palestra faz 500 anos agora, 1600, nasceu. Né? Então, em 1600, olha que gente, é o seguinte, né? Tem uma coisa assim chamada tela plana, né? Então aparece essa imagem assim, ela vem lá de Marte, né? A gente põe uns óculos também, se a gente não quiser olhar na tela plana, e Marte fica que a gente caminha pela superfície, quase bate nas coisas. Dizem, bom, tá bem, tá, conta outra depois, né? Então isso a gente não conseguia compreender. Tá? É tão interessante também, viajando no tempo, tá? Houve uma época em que a nossa espécie não conseguia entender o espelho. Foi uma coisa básica. Tá? Então o que acontece? Hoje em dia, as histórias vêm até por essa movimentação mecânica que a gente não consegue explicar. Tá? Então, ou seja, tá? Essas coisas todas acontecem para nos mostrar que as histórias são sentidas. Todas elas têm sempre a ver com o que a gente convencionou chamar de coração, que a gente convencionou chamar de emoção. E aqui eu repito, toda história é emocional. Se a história não for emocional, possivelmente não é história. Nesses 40 anos quase de profissão, eu nunca consegui me deparar com uma história que fosse história e não fosse emocional. 1 mais 1 igual a 2 não é história. O rei morreu e a rainha morreu de desgosto, é história. Agora, então, eu vou pegar a palavra técnicas. Sair desse lado e entrar no outro. Pois bem, eu usei a palavra antes canalizar. Canalizar. Ok. Então, a palavra canalizar seria assim, como as histórias chegam a nós. Tá? Então a gente diz assim, que toda história, eu vou usar 2 palavras técnicas, daqui a pouquinho eu explico, não se preocupe. Tá? Uma delas é a palavra léxico, a outra é a palavra sintaxe. Tá? Léxico é como se fossem as palavras, né? A sintaxe é como se fosse a ordenação das palavras. Né? Então a gente sabe que toda história, ela vem com uma certa ordenação. Tá? Porque se não houver ordem, a gente não consegue compreender. Tá? Por exemplo, tá? De repente, com vocês, feira, ontem, vi, não, aí a Maria entrou, não saiu do relógio, 4 horas, 5, 11, 24. Bruno, querida, no ano passado. Vocês identificam o léxico como língua portuguesa, mas não identificam a sintaxe, então não tem história. Ou seja, toda história é canalizada, isso vale para qualquer pessoa, através do léxico e através da sintaxe. Eu vou deixar o léxico, as palavras para daqui a pouco, eu quero me concentrar na sintaxe das histórias, tá? No geral, no básico. Tá? E aí toda história, ela sempre tem 2 lados, que a gente chama, vou usar as palavras em inglês que são mais curtas. Nós temos um lado que é o lado por fora e temos o outro que é o lado por dentro. É como se toda história, ela sempre fosse narrada como fosse tic-tac, tic-tac, tic-tac. Não há histórias tic-tac, não é história tac, tic-tac, tic. As histórias são sempre vistas por fora, sentidas por dentro. Vista por fora, sentida por dentro. Tá? Só que aqui é que surge uma coisa que confunde muitos autores, porque eles acham o seguinte, mas se eu estou imaginando, então é por dentro. Não, esse por fora tem 2 jeitos. Tá? Esse por fora tem ou sou eu, ou aquela nuvem. Mas continua sendo por fora. Tá? Então é como se fosse belisco o impacto do beliscão. Tá? Ou se eu digo assim, esfrego a mão, quentura. Esfrego a mão, quentura. Então a história tem sempre esse ritmo. Então, na verdade, né, de novo, seja Deus, universo, etc., quando soprou a história, não soprou numa fórmula complexa, numa sintaxe complexa. Tá? Soprou-nos as histórias, tá, de uma forma muito, muito simples.
Pessoas gostam de chamar isso de fluxo e refluxo. Aí cada filósofo tem aquele jeito bonito de dizer as coisas. Né? Na minha simplicidade, eu gosto assim, é out in, ou seja, por fora, por dentro, por fora, por dentro, fora, por dentro. E é sempre assim. Então, o que acontece? Se nós soubermos essa técnica bem básica da sintaxe das histórias, eu ajudo na canalização. Porque no momento que eu tenho esse WhatsApp com o universo, o WhatsApp com alguém que já partiu, lá sei eu, essa comunicação. Se eu não disser, bom, vamos organizar essa coisa aqui. Eu mando pergunta, aí tu respondes, depois eu mando, tu respondes, etc. Começa a entulhar e aí ninguém se comunica, aí não há mais comunicação. Então é muito importante, isso vale para o escritor ateu e vale para o escritor mais espiritual. Ele tem que estar preparado para primeiro canalizar, receber, escrever, etc. o que está por fora, para depois colocar o que está por dentro. As nossas emoções, elas estão sempre contextualizadas com o por fora. Não dá para virar aqui a página, mas só para vocês relembrarem, aqui dentro eu tenho as histórias. Então, as histórias elas têm que estar sempre contextualizadas num por fora. Porque do contrário, elas ficam efêmeras, elas voltam à nuvem. E aí, uma pessoa, digamos, com um corpo físico não vai mais entender, porque a história está na nuvem, então não está mais ali, então não dá para entender. Então a gente sempre tem que contextualizar o por fora. Uma história, ela sempre vai acontecer num determinado cenário. E esse cenário, ele é físico e emocional. Não separadamente, quer dizer, pode ser separadamente, mas pode ser ao mesmo tempo. Um cenário físico é muito simples. Digamos uma história em que a pessoa diz assim, querida, um biquíni deste vai acabar te levando para uma delegacia. Então, está a história. Agora, se, por exemplo, o cenário for a praia de Copacabana, querida, esse biquíni vai te levar para uma delegacia. Então, é uma história. Agora, é um funeral da freira, a irmã Marieta, que morreu, e entra uma moça de biquíni. Eu disse, querida, esse biquíni vai te levar para a delegacia. É outra coisa, é outra história. Então, a história sempre tem que ser contextualizada por alguma coisa que está por fora. Então, não importa se eu estiver tendo uma inspiração, ou se eu estiver falando com o espírito, tanto faz. Eu tenho que dizer assim, primeiro, diz para mim o cenário. Diz para mim onde, o quando, o porquê. Então, quando eu tiver esse cenário emocional, aí sim, então eu posso ver e está bem. E nesse cenário, o que foi sentido? Nesse cenário, o que foi dito? Algumas pessoas, por exemplo, conseguem produzir ou receber, como vocês querem usar, histórias que começam por aqui e depois vão para lá. Outras pessoas é o contrário. Tem um sentimento para depois ir para fora. Mas a história tem que ter sempre esses dois lados. Se alguém chegar para a editora Petit e dizer assim, olha, é o seguinte, eu recebi esse negócio, e assim descreveu todo o cenário lá de um fórum romano. Não adianta nada. Fórum romano, eu vou no Discovery Channel e vejo muito bem, reproduzido em 3D, se faz com AutoCAD. Não adianta nada. Ou seja, a gente diz assim, e aí? O que se sentiu lá dentro? Bom, o que se sentiu lá dentro é único. Agora eu quero saber. Agora, se eu só disser assim, mando para a editora um texto, aqui assim, são os sentimentos do universo a respeito do universo. Um monte de frases soltas, não tem sintaxe. É como dizer assim, por exemplo, em língua portuguesa. Em língua portuguesa tem sujeito, verbo, complemento. Como assim? Eu gosto de banana. Se eu disser assim, gente, frase, olha, ouça a minha mensagem, banana. Tá vendo? Assim, não, vocês não pegaram a minha mensagem, Eu vou modular a voz, eu vou dizer assim, banana. Ficou melhor? Então,
Mas o seguinte, né, que tu gosta de sussurro, né, meu amigo? É banana. Tu gostas de grito, né, Simone? É banana! Não comunicou. Não comunicou para o seguinte.